Quinto, a Santa Missa. O que dissemos sobre Jesus, o Supremo Sacerdote, sobre o seu sacrifício e sobre a participação do sacerdote e dos fiéis em seu sacerdócio, nos ajudará a entender melhor o lugar preeminente do santo sacrifício na vida do cristão e as disposições com que devemos participar dele. O papel essencial do sacerdote é oferecer oblações e sacrifícios, conforme nos disse São Paulo, Hebreus 5:1. Se, portanto, o sacerdote católico realmente participa do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, ele também deve oferecer um sacrifício. Mas na nova lei há somente um sacrifício, bem como um só sacerdote, Jesus Cristo, conforme nos disse São Paulo. Não há necessidade, como na antiga lei, de oferecer sacrifícios todos os dias por seus pecados e pelos pecados do povo, porque Jesus o fez de uma vez por todas, oferecendo a si mesmo. Hebreus 7:27. Mas esse sacrifício único, oferecido na última ceia e consumado no Calvário, renova-se todos os dias sobre o santo altar pelos ministérios dos sacerdotes, para que os seus frutos possam ser aplicados a cada um de nós. É nesse divino sacrifício que se formam as almas santas. E para que se compreenda melhor, explicaremos primeiro a sua natureza, segundo os seus efeitos, terceiro a maneira de tirar proveito dele para progredir na nossa vida interior e em nosso apostolado. A natureza do sacrifício da missa. Segundo o Concílio de Trento, Jesus, querendo deixar um sacrifício visível à sua esposa muito amada, a Igreja, instituiu a Santa Missa como um memorial ou recordação, como uma viva representação do sacrifício do Calvário e como uma comunhão com a sua vida. É muito importante compreender bem essa doutrina. A Santa Missa é um memorial da paixão. Quando, na última ceia, Jesus converteu o pão em seu corpo e o vinho em seu sangue, disse aos apóstolos: "Fazei isto em memória de mim." Lucas 22:19. Com isso, ele lhes deu o poder de consagrar o seu corpo e o seu sangue. Mas lhes impôs a obrigação de recordarem-se dele. De que maneira os apóstolos deveriam recordar-se? São Paulo nos explica: "Todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor." 1 Coríntios 11:26. É preciso, portanto, lembrar-se de Jesus crucificado na Santa Missa. Além disso, o Mestre nos disse que o corpo que nos dava era o seu corpo, partido e destroçado, que o sangue era o seu sangue vertido, derramado por nós. Frases que evidentemente se referem à sua morte. A Santa Missa será, antes de tudo, a recordação, o memorial da paixão, e quando assistimos a ela, devemos transportar-nos em espírito ao Calvário e visualizar Jesus crucificado, agonizante, morrendo por nós. Por isso, Bossuet, ao comentar essa passagem, acertadamente coloca estas palavras comoventes na boca do Salvador: "Recordai-vos eternamente do presente que vos dou nesta noite. Recordai-vos de que fui eu quem vos deixou esse testamento, que vos deixei esta Páscoa e que comi convosco antes de padecer. E se vos dou o meu corpo como devendo ser, como tendo sido entregue por vós, e o meu sangue como sendo derramado por vossos pecados, em uma palavra, se vô-lo dou como vítima, comei-o como vítima. Recordai-vos de que é uma vítima imolada por vós." A Igreja cuida de recordar-nos isso em sua Santa Liturgia. Quando o sacerdote sobe ao altar, está vestido com paramentos sagrados que recordam algumas das cenas da paixão, e a casula que o cobre está assinalada com uma grande cruz. É Jesus que sobe novamente ao Calvário. Ao começar a missa, e muitas vezes durante o santo sacrifício, ele faz o sinal da cruz sobre si e sobre as oferendas, para recordar ao povo cristão que o ato que celebra é o memorial da morte do Salvador.
Quando oferece o pão e o vinho, que já representam o corpo e o sangue do Divino crucificado, ele suplica à Santíssima Trindade que receba a oferenda em memória da paixão. Ob memoriam passiones. Mas, sobretudo, ao chegar o momento da consagração, recorda as circunstâncias em que foi instituído o sacrifício, na véspera de sua paixão. Qui pridiem qual pateretur. Ouçamos o comentário de Bossuet sobre essas palavras. Era seu propósito neste mistério colocar diante dos nossos olhos a sua morte, transportar-nos ao Calvário, onde o seu sangue foi derramado e jorrou de todas as suas veias. Para que tudo cumprisse o seu propósito, era preciso que esse mistério fosse instituído na véspera de sua morte cruel, na mesma noite em que seria entregue, como diz São Paulo, quando Judas andava maquinando seu obscuro propósito e estava a ponto de partir para executá-lo. Sempre que assistirmos a esse mistério e dele comungarmos, sempre que escutarmos as palavras, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, devemos recordar em que conjuntura, em que noite, entre quais práticas foram pronunciadas. Compreendemos isso ainda melhor quando sabemos que a missa não é somente um memorial, mas também uma atualização do sacrifício do Calvário. A missa é uma atualização do sacrifício da cruz. Essa é a doutrina da Igreja no Santo Concílio de Trento. Jesus Cristo, Deus e nosso Senhor, embora por sua morte tenha se oferecido uma vez só ao Eterno Pai no altar da cruz, para nela realizar a redenção eterna, não extinguiu o seu sacerdócio. Na última ceia, na noite em que ia ser entregue, ele quis deixar à Igreja, sua amada esposa, um sacrifício visível, para atender à necessidade humana, que tornasse presente o cruel sacrifício realizado uma única vez na cruz. Declarando-se sacerdote perpétuo segundo a ordem de Melquisedeque, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e sob as mesmas espécies entregou seu corpo e sangue aos apóstolos, que então constituiu sacerdotes no Novo Testamento, mandando que eles e seus sucessores no sacerdócio fizessem a mesma oblação. Fazei isto em memória de mim, como a Igreja Católica sempre entendeu e ensinou. Nessa exposição tão comovedora e tão cheia de fé católica, encontramos, entre outras, 3 ideias que se referem ao nosso propósito. A missa é uma reprodução da ceia. A própria ceia foi um verdadeiro sacrifício. A missa é, assim como a ceia, uma representação real do sacrifício da cruz e um verdadeiro sacrifício. O Concílio de Trento nos ensina expressamente, no texto que acabamos de citar, que a Santa Missa é uma reprodução da última ceia, e nos cânones 1 e 2, nos quais condena a doutrina protestante, afirma que a missa é verdadeiramente um sacrifício, que foi instituído na última ceia, quando nosso Senhor dá aos seus apóstolos o poder de reproduzir o que ele fez. Assim, a ceia é a primeira missa celebrada por nosso Senhor, missa que os apóstolos e seus sucessores repetirão todos os dias, reproduzindo as palavras do Supremo Sacerdote. Ademais, é também isso que se deduz do relato evangélico comparado com as palavras do cânon. O que Jesus fez na última ceia? Chegada a hora, pôs-se à mesa com os 12 apóstolos. Tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. O mesmo fez com o cálice. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Não é isso que o sacerdote repete todos os dias no cânon da missa? Ele pronuncia as mesmas palavras de nosso Senhor. Em nome dele, converte o pão em corpo e o vinho em sangue de Cristo, e oferece a Deus a hóstia tão pura, santa e imaculada. É outra vez a ceia, é o sacrifício oferecido no cenáculo. A ceia foi um verdadeiro sacrifício.
É o que nos ensina o Concílio de Trento no texto citado. E o mesmo se deduz do relato evangélico. Nele se apresenta a ceia como um banquete pascal e como a inauguração de uma nova Páscoa. O cordeiro que os judeus imolavam era o símbolo do verdadeiro Cordeiro de Deus, que ia ser imolado para redimir o pecado do mundo. É verdade que o cordeiro só será imolado de modo cruento no dia seguinte na cruz, mas na ceia ele já se ofereceu antecipadamente como vítima, adiantando-se à morte. As palavras que disse indicam o estado de hóstia em que Jesus apresenta o seu corpo e o seu sangue. Comei, isto é o meu corpo, entregue por vós. Tomai, isto é o meu sangue derramado por vós. Advertimos que no texto grego os verbos estão no presente e não no futuro, porque deste mesmo momento Jesus já se oferece como vítima, aceitando livremente a morte que lhe será infligida no dia seguinte. Oferece de um modo ritual a imolação que se cumprirá no dia seguinte de um modo real e cruento. Sua vida já não lhe pertence. Ele a entregou pela salvação do mundo. Por isso, o Salvador é o sacerdote segundo a ordem e o rito de Melquisedeque. Este ofereceu a Deus pão e vinho. Jesus, na última ceia, ofereceu a si mesmo sob as espécies do pão e do vinho, sendo, portanto, o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, conforme o salmista havia predito muito tempo antes. Salmo 109, 4, Hebreus 7, 17. A ceia é, portanto, um verdadeiro sacrifício, e como a missa é uma reprodução, uma repetição da ceia, também é, segundo a autêntica doutrina do Concílio de Trento, um verdadeiro sacrifício. Resta apenas determinar as relações que existem entre a ceia, a missa e o sacrifício do Calvário. A missa é uma representação real e viva do sacrifício do Calvário. Ouçamos o que o Concílio de Trento nos diz. Nesse divino sacrifício que se realiza na missa, está presente e é sacrificado incruentamente aquele mesmo Cristo que no altar da cruz se ofereceu a si mesmo de modo cruento uma única vez. Pois a vítima é uma só e a mesma, e aquele que, pelo ministério dos sacerdotes, se oferece agora, é o mesmo que outrora ofereceu a si mesmo na cruz, sendo diferente apenas o modo de oferecer. Dessa declaração do Concílio de Trento, conclui-se que a missa é um verdadeiro sacrifício, distinto do da cruz pelo modo, mas idêntico no fundo. Diferenciam-se no fato de que na cruz o sacrifício de Jesus foi cruento, enquanto que no altar não o é. É um consenso que tanto em um quanto em outro o sacerdote é o mesmo e a vítima é a mesma. O sacerdote é o mesmo. Como já dissemos muitas vezes, o supremo sacerdote da nova lei é verdadeiramente o único sacerdote, Jesus Cristo. É verdade que ele se oferece na missa pelo ministério dos sacerdotes e que esse ministério é necessário. Mas deve-se ressaltar que essa é a livre vontade de Jesus, que quis que a sua presença sobre o altar dependesse da vontade e da ação de um homem. Considerando a origem do sacerdócio, o sacerdote só é sacerdote enquanto depende de Cristo, e tudo o que realiza é como representante de Cristo. Por outro lado, assim que as palavras da consagração são pronunciadas e ocorre a transubstanciação, ali está Jesus sobre o altar, oferecendo-se a si próprio ao Pai, e o oferecimento que o sacerdote e com ele toda a igreja faz não é apenas solidário, mas dependente do de Jesus. Na missa, portanto, é Cristo quem se oferece primeiro, e nós, os sacerdotes, nos oferecemos com ele, por ele e nele. Assim como no Calvário, ele é o sacerdote de seu sacrifício. Ele também é a vítima. Pelo próprio fato de o sacerdote pronunciar as palavras da consagração, o Salvador encontra-se presente no altar, oculto sob os véus das espécies sacramentais, e ali está com a mesma intenção, com o mesmo afeto que na cruz. Está adorando seu Pai, confessando como homem
sua total dependência dele, pedindo-lhe perdão pelos nossos pecados e disposto a obedecer até a morte de cruz se necessário. Tendo, pois, Cristo no altar a mesma vontade e os mesmos afetos que no Calvário, o sacrifício é o mesmo. Porque, afinal de contas, não é o modo que importa, mas a essência. A imolação cruenta do Calvário, embora seja a que mais nos impressiona, não é, na verdade, a principal aos olhos de Deus, que aprecia muito mais os sentimentos de amor filial e de profunda religião que fizeram com que Jesus aceitasse aquele sacrifício pela glória de seu Pai. Era certamente preciso, para o sacrifício visível que Cristo queria oferecer, uma manifestação sensível desses afetos interiores, e não havia nenhuma outra melhor que a imolação no Calvário. Mas o que mais valoriza essa imolação é o amor e todos os outros sentimentos de religião que a inspiram. Disse Mr. Ollier: sabei, pois, que em Nosso Senhor, assim como nos demais cristãos, seus membros, o principal não é o exterior das obras, o que se vê por fora. Vale muito mais a operação secreta e interior do Espírito Santo, autor e princípio de todas as boas obras, e na qual Deus primeiramente se compraz. E como os augustos sentimentos internos de Jesus Cristo são os mesmos na cruz e sobre o altar, sob os véus do pão e sob os véus da carne, conclui-se que são eles que mais devemos estimar e honrar no sacrifício de Nosso Senhor, que começou na cruz e continua sobre os altares. Guardemos bem esse pensamento para retomá-lo em tempo oportuno. Acaso não somos tentados a nos comportar, ante a presença da hóstia que o sacerdote eleva depois da consagração, como se fosse coisa insensível e morta? Saibamos que nela está Jesus, vivo, ressuscitado e certamente glorioso, mas tendo em sua alma os mesmos sentimentos e afetos para com o Pai que tinha no momento em que foi levantado na cruz por seus executores. Mas como Jesus é imolado sobre o altar, se Cristo ressuscitado jamais morre? Ele é imolado primeiramente de um modo místico, mais real, na medida em que as palavras da consagração põem de um lado o seu corpo e de outro lado o seu sangue, representando de um modo real e vivo a imolação no Gólgota, que elas por si só seriam capazes de produzir se Cristo ressuscitado pudesse morrer novamente. Eis como o explica Bossuet. Na consagração, o corpo e o sangue são separados misticamente, porque Jesus disse separadamente: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o que expressa uma viva e eficaz representação da morte violenta que sofreu. Estão separados, sim, separados, o corpo de um lado e o sangue de outro. A palavra foi a espada, a faca cortante que causou a separação mística. Em virtude da palavra, não há aqui senão o corpo, e não há ali senão o sangue. Se uma parte está com a outra, é porque são inseparáveis depois que Jesus ressuscitou, porque já não morre mais. Mas para imprimir em Jesus o caráter da morte que ele realmente sofreu, pronuncia-se as palavras que separam o corpo e o sangue sob sinais diferentes. Segundo Bossuet, as palavras da consagração têm como objetivo colocar Cristo realmente imolado sobre o altar. E se de fato Jesus está inteiramente sob a espécie do pão e inteiramente sob a espécie do vinho, é porque morreu de uma vez por todas e ressuscitou para nunca mais morrer. Mas, por causa das duas consagrações e da separação das espécies, temos sobre o altar uma imagem real da paixão, do Salvador. Não temos Jesus imolado de um modo cruento, porque isso já não é mais possível, mas o temos imolado de um modo ritual e místico. Isso é tão verdadeiro que o sacerdote fala como se a espécie do pão contivesse somente o corpo do Salvador, e a espécie do vinho somente o sangue derramado. Depois de ter feito assim muitas vezes, diz antes de consumir a sagrada hóstia:
o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo guarde minha alma para a vida eterna. E igualmente, antes de beber o cálice de bênçãos, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo guarde minha alma para a vida eterna. Mas o que torna o sacrifício real e atual é a presença real e substancial no altar da mesma vítima imolada no Calvário, que se oferece com a mesma intenção e com os mesmos afetos de amor e de obediência que na cruz. No altar está, portanto, substancialmente o mesmo sacrifício que no Calvário. O sacerdote é o mesmo e a vítima é a mesma, somente a imolação é diferente. No momento da consagração se abrem os céus, Jesus desce entre nós e se oferece pelo ministério do sacerdote para que Deus seja glorificado e os homens sejam salvos. Podemos acrescentar com o PM de Tylee, que assim como a Santa Ceia foi um verdadeiro sacrifício, porque nela se ofereceu a vítima que seria imolada no dia seguinte, também o é a Santa Missa, porque nela se renova o oferecimento da vítima imolada no Calvário. Essas duas explicações, longe de se anularem, completam-se. Para cumprir até o fim o seu sacrifício, Jesus se dá em alimento para as nossas almas, para nos incorporar a si, porque a comunhão é uma parte integrante da missa e a completa maravilhosamente. A missa é uma comunhão com Jesus e com Deus. Já dissemos em outra parte que a comunhão nos une com a vítima e por meio dela com o próprio Deus. Por isso, não há missa sem comunhão, ao menos do sacerdote. E é desejo do Concílio de Trento que os fiéis que assistem ao santo sacrifício comunguem do corpo e do sangue de Jesus, para comungar mais intimamente com o seu espírito e com a sua vida. Porque o fim que nosso Senhor se propôs ao instituir a Eucaristia é o de nos incorporarmos a Ele, para que com Ele, por Ele e nele possamos dar glória a Deus e nos unir às três pessoas divinas. A comunhão nos incorpora a Jesus. Por isso, Ele a instituiu sob as espécies do pão e do vinho e nos disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo. Tomai e bebei, isso é o meu sangue. Alimentando-nos com o seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade, Ele nos incorpora a si mesmo, nos dá o direito de nos apropriarmos do seu sentir e de ter um só coração e uma só alma com Ele. Bossuet nos explica quão estreita é essa união. Ser incorporado a Jesus Cristo, estar perfeitamente unido a Ele em corpo e em espírito, ser com Ele uma só carne e um só espírito pela consumação desse casto matrimônio, ser osso de seus ossos e carne de sua carne, como uma esposa fiel, mas ser também espírito do seu espírito, de maneira que Ele use do nosso corpo, nosso espírito, nosso amor, assim como nós usamos e usufruímos do seu. Em uma palavra, ser o corpo de Jesus Cristo, estar unido membro a membro, como os membros estão unidos entre si, como todos estão unidos à cabeça para sempre, sem divisão posterior nem tibieza, nem com Ele, nem com nenhum dos seus membros, porque Ele não quer só vir a nós, mas também quer morar em nós. É também uma união permanente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6,56. Ele mora em nós por seu Espírito Divino, que produz em nossas almas hábitos e disposições semelhantes aos seus. E nós moramos nele por uma espécie de comunhão espiritual, que traz a nós os pensamentos e os sentimentos do Salvador. É uma união santificante, porque nos transforma progressivamente em outros Cristos. Pouco a pouco, essa união modifica os nossos pensamentos e os nossos juízos. Em vez de estimar as coisas segundo as máximas do mundo, apreciamo-las segundo as máximas do Evangelho. Nossa vontade se conforma com a do Divino Mestre, convencidos de que nele está a verdade, posto que é a sabedoria eterna. Queremos apenas o que ele quer, e com ele repetimos: Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Nosso coração vai pouco a pouco se desprendendo de seus afetos egoístas e tão sensíveis, para amar ardorosa e abnegadamente o único que merece ser amado. Desse modo, a comunhão completa o sacrifício, fazendo-nos participar dos sentimentos da vítima divina, tornando nossos corpos e nossas almas verdadeiras hóstias, que, unidas com a hóstia santa por excelência, glorificam a Deus. Também São Paulo exortava os primeiros cristãos a se oferecerem como vítimas. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Romanos 12:1. Unindo-nos com Jesus, a comunhão nos une com Deus, com as três divinas pessoas da Santíssima Trindade. Jesus é em verdade o Filho do Deus eterno, o Verbo feito carne. Nele encontramos as outras duas pessoas da adorável Trindade, porque as pessoas divinas vivem umas nas outras. Não é somente o Filho de Deus que vem à nossa alma. Ele vem com o Pai, que não deixa de gerá-lo. Vem com o Espírito Santo, que procede por amor do Pai e do Filho, estando incorporados a Cristo. Somos, por isso, filhos adotivos de Deus. Pertencemos à sua família. Que honra e que alegria para nós! Assim se realiza o fim, eternamente buscado por Deus, da nossa união íntima com a divindade. O santo sacrifício da missa é, pois, o ato por excelência do culto cristão, o centro da nossa religião, a fonte mais fecunda da nossa vida sobrenatural. O memorial da paixão nos transporta ao pé do Calvário e nos faz contemplar arrependidos e amorosamente o divino crucificado, que sofre, agoniza e morre por nós. A representação real e viva do drama do Calvário põe em nossas mãos toda a virtude do sacrifício consumado no Gólgota. Unidos a Jesus, a vítima sem mancha, podemos dar a Deus a glória que Ele merece, conseguir o perdão de nossas iniquidades, por mais graves que sejam, e pedir com a certeza de sermos ouvidos todas as graças necessárias para nossa santificação e salvação, porque é o próprio Jesus que pede por nós com gemidos inenarráveis. A comunhão íntima com Jesus e com o próprio Deus nos transforma em outros Cristos, torna-nos semelhantes ao divino modelo e nos aproxima da perfeição de nosso Pai Celestial. Entenderemos melhor esse ponto assim que meditarmos os efeitos do Santo Sacrifício. Os efeitos da Santa Missa. Por ser a Santa Missa substancialmente o mesmo sacrifício que o da cruz, ela produz os mesmos efeitos que este. Tem, contudo, a vantagem de aplicar a cada um de nós os frutos da redenção, e isso proporcionalmente às nossas disposições, e à parte, maior ou menor, que temos no oferecimento do santo sacrifício. Portanto, é muito importante aprofundar esse ponto da doutrina da Igreja, para que nós possamos tirar da missa os maiores frutos possíveis. Declaremos, pois, primeiro, quais são os seus efeitos. Segundo, quem aproveita desses efeitos. Terceiro, em que medida os beneficiados participam de seus frutos. Quais são os efeitos da Santa Missa? Os efeitos da Santa Missa, assim como os do sacrifício da cruz, se resumem em dois: a glória de Deus e a santificação dos homens. A primeira obrigação do homem é certamente a de dar glória a Deus. Tendo o Deus criado, santificado e cumulado de bens naturais e sobrenaturais, o homem deve, sobre todas as coisas, adorar o seu Criador e dar graças ao seu supremo benfeitor. Muito frequentemente, o homem se esquece de Deus e se preocupa somente em alcançar novos benefícios. Nisso há injustiça e ingratidão, e também desconhecimento de seus próprios interesses, pois a melhor maneira de conseguir novos favores não é por acaso reconhecer humildemente os que já recebemos? Ora, a Santa Missa nos oferece o meio mais eficaz de adorar e de dar graças. Deus tem direito à glória infinita.
Mas como podemos nós, que temos consciência da nossa finitude e imperfeição, dar-lhe a glória infinita? Ouvindo com devoção a Santa Missa. Nela, o Verbo encarnado, cujo louvor tem um valor infinito, por causa da infinita dignidade de sua pessoa e do valor infinito da vítima que se oferece, põe em nossas mãos as suas adorações e ações de graças, de maneira que podemos torná-las nossas e oferecê-las a Deus para dar-lhe glória. Ao mesmo tempo, Jesus torna suas as nossas adorações e louvores e lhes dá um valor imenso. Quando o sacerdote, em nome de toda a Igreja, eleva a hóstia e o cálice ao céu, podemos dizer a Deus: ó Pai, reconheço-me devedor para com a vossa divina majestade de milhões e milhões de obrigações de adoração, de agradecimento e de amor, e contudo sou incapaz de cumpri-las. Mas ofereço-vos as homenagens infinitas que vos rende o vosso divino Filho, imolado hoje sobre o altar. Essas homenagens são minhas, porque sou, embora indigno, um membro do corpo místico, cuja cabeça é Jesus. Recebei, ó Pai de misericórdia, recebei esses atos de adoração, de ação de graças e de amor, que o vosso Filho vos oferece em seu nome e em meu nome. Uno a eles o melhor do meu tão pobre e miserável coração. Com ele, por ele e nele, vos adoro, dou graças, louvo e amo. Acolhei as suas homenagens e não olheis as minhas, senão como atos de um de seus membros. Por ele vos sejam elas agradáveis, e sejais bendito, amado e louvado por toda a eternidade. Podemos ter a certeza de que semelhante oferenda será acolhida por Deus, porque, como diz com razão o Concílio de Trento, a missa é a hóstia puríssima, que coisa alguma pode manchar, nem mesmo a indignidade ou a malícia de quem a oferece. Quão consolador é para nós poder dessa maneira dar glória a Deus como Ele merece. Podemos alcançar para nós ou para nossos irmãos quantas graças forem necessárias. Nosso primeiro desejo é o de ser perdoado. Ofendemos a Deus, e como a sua majestade é infinita, a ofensa tem algo de infinito, que não podemos reparar por nós mesmos. O santo sacrifício vem, portanto, suprir a nossa impotência, por ser ao mesmo tempo propiciatório e satisfatório. É propiciatório, ou seja, torna Deus propício para conosco e motiva-o a perdoar-nos misericordiosamente. É verdade que a missa não purifica a alma do pecador do mesmo modo que o sacramento da penitência, mas para quem a escuta piedosamente, ou para aqueles por quem é oferecida, ela pode, em virtude dos méritos de Cristo, conseguir o dom da contrição e assim o perdão dos pecados. É isso que a Igreja pede ao mandar o sacerdote dizer em nome do povo cristão: recebe, Pai Santo, esta hóstia imaculada que te ofereço, por meus numerosos pecados, ofensas e negligências. E realmente, tendo o Pai ante seus olhos, no santo sacrifício, toda a paixão do Salvador, recebe-a contente e muito mais satisfeito do que se possa imaginar, e olhando-nos misericordiosamente, perdoa e purifica as almas sinceramente contritas e humilhadas. O santo sacrifício também é satisfatório, ou seja, perdoa infalivelmente ao menos uma parte da pena temporal dos pecadores arrependidos, e isso proporcionalmente às disposições mais ou menos perfeitas com que se ouve a Santa Missa. Essa remissão da pena se aplica não somente aos vivos, mas também aos defuntos do purgatório. Quando se oferece a missa por alguém, ou se ouve com essa intenção, a virtude do sangue de Jesus desce como um orvalho benfazejo que refrigera as pobres almas, alivia-as em seu sofrimento e diminui o tempo de sua expiação. Quão doce é pensar que assim podemos consolar nossos defuntos queridos, que esperam impacientemente pelo dia de sua libertação. Separados por um tempo de Deus, a quem amam,
do único que pode torná-las bem-aventuradas, suplicam-nos que abreviemos o tempo de sua expiação. Tenhamos sempre presente que a missa é a resposta mais eficaz às suas dolorosas súplicas. Temos também graças a pedir para nós e para os demais, para o presente e para o futuro. Precisamos constantemente da ajuda de nosso Senhor para vencer as tentações, para cumprir com os nossos deveres e progredir na virtude. E se olharmos as coisas com os olhos da fé e da caridade, quantos infiéis e hereges há para resgatar, quantos pecadores para converter, quantos justos para santificar. Sentimos-nos sem forças para tudo isso, porque a graça de que precisamos é essencialmente gratuita, e porque, além disso, as nossas orações valem bem pouco para conseguir auxílios que não podemos merecer. A missa põe em nossas mãos uma força que supre a nossa incapacidade. Jesus, presente no altar, não cessa de pedir por nós e pelas intenções da Igreja. Ele roga com gemidos inenarráveis, e as suas orações são sempre ouvidas por causa de seus méritos infinitos. Se, portanto, fizermos nossas as orações daquele de quem somos os membros, se a elas juntarmos as nossas, como explicamos mais acima, a promessa de nosso Senhor se cumprirá. Em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Quando na Santa Missa pedimos com Jesus e por Jesus, não é verdade que pedimos em seu nome? Como não seremos escutados? Essa razão é bastante apropriada para estimular a nossa confiança na oração. A quem a missa beneficia? Todos os membros do corpo místico de Jesus Cristo se beneficiam com o sacrifício da cruz. Os que são de fato, por estarem incorporados a Ele pelo batismo, e os que o são de direito, ou seja, todos os vivos, que mesmo não tendo ainda recebido o batismo, são chamados a recebê-lo. Apenas os condenados estão excluídos, por estarem irrevogavelmente separados do Salvador. Deixando de lado os mortos, que foram mencionados quando falamos do efeito satisfatório, falaremos apenas dos vivos. Todos são chamados a tirar proveito do santo sacrifício. Na igreja primitiva se ensinava essa verdade aos fiéis rezando, pelas diversas classes de homens, inúmeras orações, associadas aos assistentes pelo Amém final. Assim se observa ainda no dia da Sexta-feira Santa, depois do canto da Paixão. Hoje em dia, para que a missa fosse um pouco mais breve, suprimiram-se as longas orações, mas se conservou o mesmo espírito ao oferecer expressamente a hóstia sacrossanta, não somente por todos os cristãos, mas também pelo mundo inteiro. Nós vos oferecemos, Senhor, o cálice da salvação, rogando para que a vossa clemência o faça subir como um agradável perfume à presença de vossa majestade, por nossa saúde e pela de todo o mundo. Todos os dias e a cada momento do dia e da noite, desce uma chuva de graça sobre o mundo, porque não há momento em que não seja oferecido em alguma parte do mundo o sacrifício santificador. Não é alentador saber que, sem cessar, aproveitamos espiritualmente de todas as missas que se celebram sobre a face da terra? Mas não nos detenhamos em uma alegria que poderia parecer egoísta. Que o nosso coração seja magnânimo, como o de Cristo. Tenhamos aspirações tão grandes como o mundo, e quando assistirmos à missa, seja corporal ou espiritualmente, que as nossas orações não se reduzam a nós mesmos ou aos que nos rodeiam, mas que sejam verdadeiramente católicas, isto é, universais. Peçamos graças para nós e para os nossos, mas também para todos os homens, para que Deus seja conhecido e amado em todo o mundo. Não é, em verdade, isso que nosso Senhor sugere no Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ainda que todos os viventes sejam beneficiados pela missa, não o são todos no mesmo grau. A norma que rege a dispensação das graças é a seguinte: em igualdade de circunstâncias, as graças serão concedidas segundo o grau de envolvimento com a celebração do santo sacrifício. Quem recebe maiores graças é o sacerdote que celebra a missa, por ser o representante do soberano sacerdote, Jesus, e por estar envolvido de forma mais ativa e eficaz. Seu fruto é especialíssimo, é um conjunto de graças que o convertem em outro Cristo, que o fazem pensar, falar, agir e viver como viveria nosso Senhor se estivesse em seu lugar. Por isso, o pontifical lhe recomenda encarecidamente que copie em si o que se faz no altar e que viva tão santamente que possa dizer com São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo quem vive em mim. Gálatas 2:20. Que ele tenha isso muito presente ao subir ao altar e celebre com dignidade e devoção, sentindo no coração e na alma as palavras que pronuncia e fomentando em seu espírito os mesmos afetos daquele de quem é o ministro e representante. O ministro ou coroinha que ajuda a missa recebe mais graças que os fiéis que somente a ouvem, contanto que tenha consciência de seu ministério, porque participa de forma mais ativa no santo sacrifício. Quanto bem faria explicar essa verdade às crianças destinadas a cumprir esse ofício. Agiriam com mais vontade e, ao invés de ficarem distraídos ou brincando durante a missa, teriam mais devoção para receber maiores frutos. Também recebem mais graças os que oferecem com o sacerdote, ou seja, os que dão uma espórtula para que se reze a missa por sua intenção, ou os que generosamente contribuem com o sustento do culto. Essa é uma verdade que convém recordar discretamente ao povo cristão, para que sejam generosos com os seus falecidos e no sustento da casa de Deus. Depois, os que mais recebem graças são os fiéis que assistem à missa, que participam dos frutos na medida de sua devoção e fervor. Assim nos ensina claramente a Igreja quando fala pelo sacerdote: lembrai-vos, Senhor, de todos os que circundam esse altar, cuja fé e devoção só vós conheceis. Que isso seja bem ensinado aos fiéis para que não assistam à missa de forma meramente passiva, mas sabendo a parte ativa que nela desempenham, rezem com atenção e com devoção as sublimes orações que a Igreja lhes assinala. Há os que não podem estar presentes corporalmente ao santo sacrifício, mas o estão em espírito e de coração. É, por exemplo, uma mãe de família que não pode deixar seus filhos ou afazeres da casa, um ancião cujas fracas forças não lhe permitem chegar até a igreja, um enfermo preso no leito de sua dor. Todas essas boas almas, cujo trabalho incessante as retém longe da igreja. Saibam todos que podem participar abundantemente dos frutos da missa se assistem a ela com o coração, unindo-se ao sacerdote que celebra e, sobretudo, unindo-se a Jesus hóstia. Essas pessoas podem tirar grande consolo e grande proveito para suas almas. Por último, aqueles que não se unem ao santo sacrifício não deixam de participar de seus frutos, porque a Igreja ora por eles, e assim recebem algumas graças, segundo a disposição de suas almas para receber os dons de Deus. Em que medida participamos dos frutos da missa? Em princípio, os frutos do santo sacrifício são ilimitados, conforme explica muito bem São Paulo no começo da Epístola aos Efésios. Todas as graças nos vêm por Cristo Redentor, que ao imolar-se por nós no Calvário, nos mereceu todos os auxílios de que precisamos para dar glória a Deus e santificar as nossas almas. Ora, já vimos que a missa é o mesmo sacrifício do Calvário, repetido em nossos altares pelos representantes visíveis do Supremo Sacerdote, em nome da Igreja. Ela tem, portanto, em princípio, a mesma eficácia que o sacrifício do Calvário. Mas, na prática, esses frutos são aplicados a nós de um modo limitado.
em uma medida que depende do sacerdote que celebra, daquele por quem ele celebra e, em última medida, da livre e misericordiosa vontade de Deus. Nosso Senhor é o sacerdote principal que oferece o santo sacrifício, e por causa dele a oblação é necessariamente eficaz, porque o Pai não deixa de ouvir o seu Filho. A Igreja também intervém como esposa de Jesus Cristo no oferecimento da vítima divina. Ora, a Igreja é santa. Deus sempre acolhe de boa vontade a sua oração, assim como a sua oferenda. Mas o ministro que oferece o sacrifício em nome da Igreja e os fiéis que se unem ao oferecimento do sacerdote não são todos igualmente dignos do favor divino, e por essa razão deve-se levar em conta, na medida que somente Deus conhece, o fervor e a santidade do sacerdote e dos que assistem. Há, pois, um fator desconhecido e variável que pode aumentar ou diminuir a aplicação dos frutos da missa. Essa é uma razão a mais para que os sacerdotes e os fiéis se unam o máximo que puderem ao Espírito de Jesus Cristo e de sua Igreja. É evidente que também se deve ter em conta as disposições daqueles por quem se oferece a Santa Missa. O homem, enquanto vive nesse mundo, é livre para aceitar ou recusar, segundo bem lhe pareça, as graças de Deus. Ele pode estar mais ou menos aberto a elas e corresponder com maior ou menor generosidade. Assim, pois, ainda que os frutos da missa sejam infinitos, sua aplicação a esta ou aquela alma pode ser nula se a alma se negar absolutamente a receber a ação divina, ou pode ser mediana se ela não se negar de todo. Convém, portanto, ter isso presente quando não se vê bons resultados ao mandar rezar missas por esta ou aquela pessoa. Ninguém desanime por isso. Jamais se perde inteiramente o fruto da missa. Se este ou aquele não aproveita nesta ou naquela ocasião, Deus sabe tirar proveito para outras almas, e em particular para as mesmas que generosamente encomendaram a celebração do santo sacrifício. Se o homem é livre para aceitar os dons divinos, mais ainda o é Deus para distribuir esses mesmos dons. É verdade que, em razão de sua sabedoria e de sua misericórdia infinita, ele leva em conta todas as orações, especialmente as feitas no santo altar, e aos que oram e se oferecem em união com a vítima divina. Ele concede com santa liberalidade as graças necessárias para a salvação. Mas não é igualitário. A uns concede 10 talentos, a outros 5, segundo os decretos de sua sabedoria. Não tenho o direito de fazer dos meus bens o que me apraz? Mateus 20:15. Disse o Salvador, como se dissesse: podes tu, acaso, acusar-me de dar mais a um que a outro, quando a todos dou o que lhe é devido, e ainda mais do que merecem? É necessário que haja uma hierarquia na ordem sobrenatural, como há na ordem natural, e almas mais santas que outras, e variedades na unidade. O importante é aproveitar bem os dons divinos, sejam quais forem. Depois cada qual receberá segundo as suas obras. Enquanto esse dia não chega, agradeçamos a Deus por todas as graças que Ele nos concede, mesmo as menores, e aproveitamo-las o máximo que pudermos. Acrescentemos, para terminar, que a eficácia da missa é maior que a de qualquer outra oração. Ela tem sempre um valor especial, que lhe vem do oferecimento e da oração de Cristo e de sua Igreja. Sempre ultrapassa e muito o mérito próprio da nossa oblação. A missa, por ser o mesmo sacrifício do Calvário, é a fonte mais abundante de graças que Deus derrama sem cessar sobre a sua Igreja e sobre as almas. Dela, o sacerdote recebe as graças que diariamente utiliza para a sua própria santificação e para a santificação das almas que lhe foram confiadas. É ela que obtém que o incrédulo e o pecador se convertam. É ela que faz o cristão vencer as mais sedutoras tentações. É ela que dá forças e ânimos
aos que no lar ou no trabalho devem praticar virtudes simples, porém heróicas. É ela que leva as almas abnegadas ao topo da união mística. É ela, em uma palavra, que aplica a cada um de nós os frutos da redenção. Nunca meditaremos o bastante essas palavras da imitação de Cristo. O sacerdote, quando celebra, honra a Deus, alegra os anjos, edifica a igreja, auxilia os vivos, sufraga os mortos e torna-se participante de todos os bens. Como ouvir a Santa Missa? Considerando que a abundância dos frutos que obtemos da Santa Missa depende, em grande parte, do fervor de nossas boas disposições, convém que nos disponhamos o melhor que pudermos. Devemos aprofundar-nos no espírito das orações da missa e no fim ao qual elas foram ordenadas. Essa é a melhor maneira de sentir em uníssono com a Igreja e com Jesus Cristo, sua cabeça. Sem nos deter em detalhes, indicaremos apenas o princípio que nos servirá de guia e o método que podemos seguir para assistir ao santo sacrifício. Princípio diretivo. A finalidade do santo sacrifício é nos fazer sentir um com Jesus, sacerdote e vítima. Quando a Igreja coloca diante dos nossos olhos o sacrifício daquele que é a sua cabeça, ela o faz para que possamos acrescentar-lhe o nosso sacrifício pessoal e torná-lo assim agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. O melhor modo de ouvir a missa será unindo os nossos afetos aos do Divino Crucificado presente sobre o altar. Por isso a Igreja convida os fiéis, desde o ofertório, a unirem os seus sacrifícios com o da vítima divina e a rogar para que esse duplo sacrifício seja agradável a Deus. Por isso ela lhes ordena elevar o coração a Deus para dar-lhe graças, bendizê-lo, louvá-lo e proclamar sua santidade, para que possamos nos aproximar desse ideal de perfeição. E quando o sacerdote eleva a hóstia, não é acaso para nos indicar que aquele que foi por nós levantado na cruz nos convida e nos ajuda a carregar em seu seguimento a nossa própria cruz? Algumas pessoas acompanham atentamente a missa e se derramam em piedosos afetos, mas assim que saem da igreja, esquecem-se dos ensinamentos do Divino Crucificado e se queixam de suas moléstias, de seus trabalhos e de seus sofrimentos, como se o caminho do céu não fosse a via da cruz dolorosa pela qual o Divino Mestre andou primeiro. Isso é não entender as coisas. Jesus nos colocou diante dos olhos a recordação viva de sua paixão e morte, para poder nos dar ânimo para caminhar sobre suas pegadas, para que abracemos a nossa cruz e a carreguemos dia a dia como ele levou a sua. Ouvir a missa não é somente deixar que a alma se banhe em piedosas efusões de afeto, mas é também sentir em uníssono com o Divino Salvador, oferecer a Deus, em união com Ele, as nossas penas, tribulações, o esforço que precisamos fazer para cumprir com as nossas obrigações, custe o que custar. É ajudar Jesus a carregar a cruz, consentir em ser vítima, satisfazer por nossos pecados e pelos demais, quando for preciso. É retirar do exemplo do Mestre e da graça que nos concede a força necessária para caminhar sobre seus passos e imitar as suas virtudes. Entendida desse modo, a missa será verdadeiramente o nosso sacrifício, assim como é de Cristo. E os nossos sofrimentos se unirão com os seus, para que com eles constituir uma só hóstia agradável a Deus, com grande poder de santificação para nós e para aqueles que nos são importantes. Foi isso que Jesus se propôs ao instituir a Eucaristia sob a forma de sacrifício e de comunhão. Muitas pessoas pensam que é um totalmente independente do outro, mas não é assim. A comunhão é a consumação normal do sacrifício, posto que seu fim é realizar a união da cabeça com os seus membros, comunicando-nos os afetos e sentimentos de Jesus hóstia. O princípio que estabelecemos é, portanto, muito simples. Para ouvir bem a missa,
é preciso unir-se com Jesus hóstia. Para unir-se bem com Jesus hóstia, é preciso comungar. Assim entenderam os primeiros cristãos, e é isso que nos convida o Concílio de Trento. O Santo Concílio desejaria que todos os que assistem ao sacrifício participem dele. Por que o deseja o Santo Concílio, senão porque Jesus Cristo o deseja? Disse Bossuet: todos vós, os que assistis à missa, cumpri esse desejo da Igreja. Se não comungais, ao menos batei no peito, chorai e gemei, reconhecei temerosos que os cristãos deveriam viver, de maneira que pudesse comungar todos os dias. Se não podeis comungar sacramentalmente, fazei ao menos uma comunhão espiritual, e uni-vos o mais fortemente possível com a vítima divina. Esse é o melhor meio de ouvir a missa.